Oi, galerinha, vamos lá falar sobre concordância verbal, primeira parte, tá bom? Quando eu falo em concordância verbal, eu sempre estou falando de dois elementos, presta bastante atenção, sujeito e verbo, os dois têm que andar juntos, onde o sujeito vai, o verbo vai atrás. Lembra? O verbo segue o sujeito manda no verbo, tá bom? O verbo é um pau mandado, o sujeito mandar, o verbo vai fazer, tá bom? Então, falou em concordância verbal, você vai olhar para dois lugares, sujeito e verbo. Primeira regra é uma regra geral, que é o seguinte: quando o sujeito for composto, o verbo vai acompanhar. Como tem dois núcleos do sujeito, o verbo fica no plural. O ônibus e o caminhão deslizaram na pista. Até aí, sem problema, é o que você falaria, não tem problema nenhum. Nós chamamos isso de concordância gramatical, que é o que a gramática fala direitinho, tá? Bem fácil. Regra 2. Agora é o seguinte: quando eu tiver o sujeito. Vou diminuir aqui um pouquinho. Quando eu tiver sujeito e verbo andando juntos, só que o sujeito vem depois do verbo. A gente chama de sujeito posposto, um sujeito composto que vem depois. Preste atenção, eu tenho dois tipos de concordância. Eu posso concordar com o mais próximo, foi ao parque de diversão, o filho, o pai e a mãe, os três foram, mas a concordância se dá só com o mais próximo, tá? Nós chamamos isso, ó, verbo na terceira pessoa do singular, concordando com o filho. Nós chamamos isso de concordância ideológica ou silepse. Concorda com a ideia mais próxima, tá bom? Ou eu concordo com todo mundo, foram ao parque de diversão, o filho, o pai e a mãe. Tranquilo, que é a concordância gramatical. Vamos de novo. Se o sujeito é composto e vem depois, eu posso concordar com o mais próximo ou concordar com os dois. As duas possibilidades estão certas. Agora é o seguinte, quando eu tenho pessoas gramaticais diferentes. Pessoas gramaticais lembra eu, tu e ele, tudo bem? Vamos lá. Se eu tiver o eu, tá? Não importa, eu, tu, ele, tem um eu envolvido. Nós chamamos isso aí também de concordância hierárquica. Quem é mais importante? A primeira pessoa, a segunda ou a terceira? A primeira é mais importante. Então a concordância se dá em cima dessa primeira pessoa. Então, eu e tu temos a primeira e a segunda pessoa. Ela pode se dar pela primeira pessoa. Nós, como são duas, vai ficar a primeira pessoa do plural. Eu e tu estudamos na mesma sala. Tá vendo? Hierarquicamente, o eu é mais importante. Então, eu e tu estudamos. Beleza. Presta atenção agora. Tu e ele. Nós temos a segunda e a terceira pessoa. Quem é mais importante? A segunda. A segunda pessoa fica segunda pessoa do plural, o vós. É aqui que todo mundo erra. Tu e ele estudais na mesma sala. O que o pessoal fala? Fala assim: tu e ele estudam, certo? E desmerece a gramática e vai para a terceira pessoa do plural. Mas olha, o mais importante entre a segunda e a terceira é a segunda. Tu e ele estudais na mesma sala. Cuidado com esse aqui, ó, tá? Aqui embaixo, quando tu falas tu e ele estudam, tu desmereces a gramática e faz uma concordância que é uma concordância informal. A gramática não reconhece essa concordância, tá? É o que acontece somente na fala. Lembra? Concordância de pessoas gramaticais diferentes, dá de forma hierárquica. A primeira é mais importante que a segunda, que é mais importante que a terceira, tá bom? Presta atenção. Agora vamos inverter. Vamos botar o sujeito no final. Acabamos de ver essa regra. Quando o sujeito vai para o final, eu posso concordar com o mais próximo ou concordar com todo mundo. Vamos lá. Estudamos todos os dias, eu e tu, ó, concorda com todo mundo, é o que a gramática diz. Estudamos, nós estudamos todos os dias. Ou pode concordar com o mais próximo. Cuidado com essa aqui, ó. Estudo todos os dias, eu e tu. Certo? Concorda só com o mais próximo. É a que a gente chama de silepse ou concordância ideológica. Vamos lá. Estudais todos os dias. Tu e estudais todos os dias. Tu e ele concorda com vós, né? Vós estudais. Ou estudas todos os dias concordando só com tu. Ó. Estudas todos os dias tu e ele. Ou concorda com todos ou concorda com o mais próximo. Lembra que de maneira bastante informal, a gramática não reconhece isso, mas você vai escutar o pessoal falando estudam todos os dias tu e ele, concordando com a terceira pessoa, só que isso aqui é informal. Tudo bem? Entenderam? Sujeito coletivo. Quando eu tenho um sujeito coletivo, ó, uma turma invadiu a sala. Turma é o coletivo, tudo bem? Coletivo é uma palavra no singular que designa um grupo. Se é uma pessoa no singular, ó, uma turma invadiu. Núcleo singular,
verbo singular. Beleza, é o que diz a concordância gramatical. Uma turma de alunos invadiu a sala. Não importa, continua concordando com turma. Uma turma de alunos invadiu. Concordância gramatical é o que a gramática diz. Concorda com núcleo. Núcleo no singular, verbo no singular. Show de bola. Entretanto, eu tenho uma segunda opção. Uma turma de alunos invadiram a sala. Invadiram? É, porque eu posso concordar com a palavrinha mais próxima, que é alunos. Uma turma de alunos invadiram a sala ou um enxame de abelhas atacaram os garotos. Eu posso fazer isso? Posso. É o que a gente chama de silepse ou concordância ideológica. Então vamos lá. Quando o sujeito for coletivo, ou eu concordo com o coletivo, turma, enxame, arquipélago, ou eu concordo com o que a gente chama de determinante do coletivo. Alunos, ilhas, estrelas, tudo bem? Os dois estão corretos, tá? Entenderam? Beleza. Quando a gente tem expressões partitivas, acontece a mesma coisa. Professor, o que são expressões partitivas? É simples. Quando você pega um todo, por exemplo, imagina um bolo, e você corta esse bolo aleatoriamente. Você tem a maioria, a minoria, a grande parte, a menor parte. Isso são partes do todo, são expressões partitivas. Acontece a mesma coisa que acontecia lá com o coletivo. Posso concordar com a expressão maioria ou posso concordar com o seu determinante. Alunos, ó, a maioria dos alunos ficou decepcionada. Estou concordando com a maioria ficou decepcionada. Tá vendo? Grande parte dos carros foi atingida, porque eu estou falando de parte. Tá vendo? Concorda com o núcleo. Beleza. Ou eu posso concordar com o determinante. A maioria dos alunos ficaram decepcionados, que agora eu estou concordando com alunos. Alunos ficaram decepcionados. Grande parte dos carros, como é que ficaria? Concordando com carros. Grande parte de carros foram atingidos. Tá vendo? Posso concordar com os dois. O primeiro é concordância gramatical, o segundo é concordância ideológica ou concordância por silepse. Lembra, silepse, alteração da regra de concordância. Beleza? Facinho? Show de bola. Mais de, menos de, perto de, coisa de, obra de, certo? O que acontece? Concorda com o número. Mais de um aluno. Você pensa, mais de um aluno, 2, 3, 4. Presta atenção. Ele vai concordar com o número. Que número que é? 1. Mais de um aluno saiu cedo. Tá vendo? Se eu mudar esse número para outro, ó, perto de 300 pessoas, 300, plural, estavam no avião. Tá bom? Lembra, mais de, menos de, perto de, coisa de, obra de, você vai concordar com o número. Olha esse aqui, ó. Mais de um aluno, mais de uma aluna saíram cedo. Professor, por que saíram? Simples, matemática. Eu tenho um aluno mais uma aluna. 1 mais 1, 2. 2 é plural. Ó que lindo. Show? Legal, né? Agora, olha só. Por que a última está ali? Mais de uma aluna agrediram-se. Por que está no plural? O número é 1. Só que o verbo dá a ideia de duplicidade, de reciprocidade. Para agredir, uma pessoa tem que agredir, outra tem que ser agredida. Tem que ter duas pessoas. Podia ser mais de uma aluna se abraçaram, porque abraçar também tem que ter duas pessoas. Se cumprimentaram, se xingaram, se estapearam. Qualquer verbo que dá a ideia de reciprocidade, um faz com o outro, vai ter que ser no plural. Grava. Qualquer verbo que dá a ideia de reciprocidade tem que ser no plural. Sacou? Não importa a regra de concordância. Vai ser no plural. Certo. Nome próprio no plural. Vamos lá. O nome próprio. Quando eu tenho assim, ó, o nome próprio no plural, Sertões, eu tenho Campinas, eu tenho Amazonas, são palavras no plural. Eu vou dar uma olhada, ver se ele tem determinante. Ai, professor, eu não me lembro o que é determinante. Determinante é aquela palavrinha que vai antes do substantivo. Um artigo, um pronome, o que vai antes. Dá uma olhada aqui, nós temos os sertões. Tá vendo? Dá uma olhada, vê se esse os faz parte do título. Se não fizer, ou seja, se não tiver em negrito, em itálico, sublinhado ou entre aspas, ele que vai levar a concordância. Então, os sertões marcam uma época da literatura brasileira. Tá bom? Por que eu botei literatura brasileira em maiúsculo? Porque eu acho muito importante. Bom, agora olha só. Quando eu ponho os, entre aspas, os sertões, então é como se eu estivesse falando, a obra Os Sertões marca uma época da literatura brasileira. Tá vendo? Se o determinante fizer parte do título, ele não entra na concordância.
Beleza? Seria a obra Os Sertões. Agora aqui, Estados Unidos está em guerra. Eu não botei nada. Estados Unidos está no plural. Só que não tem determinante, então fica no singular. Estados Unidos está em guerra. Agora, se eu fizer os Estados Unidos, o os vai determinar. Os Estados Unidos estão em guerra. Entendeu? Belezinha? Ficou fácil? Ficou fácil? Show de bola? Fica ligado para a parte 2 desse vídeo, que eu vou trazer mais regras de concordância, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço.